Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados, vocês que creem em Deus, vocês que creem na palavra dele. Todos os que creem em Deus são meus amigos, obviamente, porque creem no mesmo Deus. E vocês que creem, sejam abençoados em nome daquele que vocês creem, que é o Senhor Jesus Cristo. Pelo Espírito dele, sejam abençoados. Onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na rua, esteja numa prisão, no hospital, onde quer que você esteja, o Espírito de Deus é grande, é todo-poderoso. Ele está em todos os lugares, é onipresente. Ele é o único onipresente, onisciente e onipotente. Então, ele pode todas as coisas. Eu queria que você pensasse comigo, meditasse nessas palavras que revelam uma grandeza de fé, revelam uma grandeza de sabedoria, revelam aquilo que a gente precisa saber para poder agir a fé, para poder saber como que a fé vem e por que ela vem e como nós devemos proceder à fé. Esse texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, a chamada de Abraão, fala extremamente muito, especialmente para mim, porque eu me identifico muito mesmo com esse grande vulto da humanidade chamado Abraão. Vamos ler o texto. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, Deus, naquele momento, naquele exato momento, não mostrou para Abraão para onde ele iria, se para o norte, para o sul, para o leste ou oeste. Deus apenas falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de seu pai. Então, Deus primeiro deu a ordem, primeiro ele falou. E Abraão não teve a resposta de Deus naquele momento. Para onde que eu vou? Sim, Senhor, eu vou obedecer, mas para onde? Para a esquerda, direita? Não. Ele, obviamente, meditou, pesou, raciocinou, e Deus ficou esperando ele tomar a decisão. Quando Deus viu que ele tomou a decisão, começou a embalar todas as coisas dele, começou a preparar os animais para viajar, preparar os seus servos, porque Abraão era rico, muito rico, já naquela altura. Então ele tinha que preparar as coisas. Quando ele começou a arrumar as trouxas, então naquele momento que ele começou a mostrar as coisas, que ele começou a caminhar, então Abraão
realmente recebeu de Deus a visão para onde deveria ser. É isso que você tem que entender, minha amiga, meu amigo. Primeiro, Deus fala. Ele fala com todos. Ele fala com todos os que são humildes de espírito. Ele não fala com o prepotente, o orgulhoso. Ele não fala para a pessoa arrogante. Ele fala para a pessoa que é humilde em espírito. E Abraão foi humilde para ouvir a voz de Deus. Ouviu, ficou ouvindo. Sai daí, sai dali, deixa a tua casa, deixa a tua parentela. Abraão ouviu. Depois que ele ouviu, ele então deve ter feito uma avaliação se tinha condições de obedecer aquela voz. Quando ele decidiu obedecer aquela voz, muito legal. Então o Espírito Santo mostrou para onde ele deveria ir. Então, no segundo texto que eu quero que você entenda, pode passar, por favor. Diz assim: por conta da sua humildade, mas por conta da sua humildade, Abraão recebeu fé para obedecer aquela voz. Então, Abraão, primeiro, foi humilde, para que então depois recebesse fé para agir a sua obediência, para tomar atitude, para ouvir a voz da razão, a voz de Deus. A voz de Deus. Quer dizer, ele ouviu a voz de Deus e começou a obedecer. Obedeceu porque teve humildade para ouvir a voz de Deus. Humildade. Obedeceu porque teve ou recebeu fé de Deus para obedecer. Então, o problema que as pessoas vivem, as pessoas que dizem crer em Deus, ou que têm uma fé emotiva, uma fé do coração, é essa. Esse é o grande problema. As pessoas sabem o que tem que fazer de certo, mas a voz do coração grita mais alto. A voz do coração de Abraão deve ter gritado: poxa, rapaz, você vai deixar essas terras aí para ninguém? Você vai deixar essas terras aí ao Deus dará? Você vai largar para os seus parentes? E eles não fizeram por onde para merecer? Você não deveria deixar isso aí. Não, Abraão não deu ouvidos a essa voz. A parentela certamente iria prejudicar Abraão, porque apegado à sua parentela, ele não poderia ouvir a voz de Deus, porque a parentela iria fofocar, iria cochichar nos seus ouvidos, iria importuná-lo para contrariar a voz de Deus. Ele tinha que deixar a parentela. A casa do seu pai representa, ou era, naturalmente, a substituição. Abraão foi o substituto do seu pai. Ele era o primogênito do seu pai e ele tinha a obrigação, a autoridade do seu pai para conduzir toda a parentela, toda a família, toda a casa do seu pai. Mas, novamente, a voz da razão falou mais forte. Disse: não, eu vou obedecer essa voz, a voz de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, assim acontece na vida de cada um de nós. Eu gostaria de falar como testemunho pessoal que muitas vezes eu ouvi a voz de Deus, mas eu dizia: não, Senhor, poxa, eu sou muito jovem para me entregar, para ficar restrito à fé, a uma religião. Eu pensava que na altura era uma religião. Eu sou muito jovem, eu tenho um mundo pela frente.
E eu não queria deixar isso. E eu fui resistindo, eu fui resistindo. Até que um dia veio o aperto. Um dia eu cheguei no fundo do poço. Quando eu cheguei no fundo do poço, aí sim, eu me humilhei. Aí sim, eu estava preparado para ouvir a voz de Deus e tomar atitude. Receber a fé para virar as costas para a parentela, para a casa de meu pai, para este mundo em geral. Ora, é isso que Deus quer fazer na sua vida, minha amiga e meu amigo. Talvez você seja uma pessoa boa, caridosa, uma pessoa generosa, uma pessoa sincera, mas você ainda tem resistido à voz de Deus. Você tem resistido, porque o Espírito Santo fala, ele fala com você, ele fala com todos os que são humildes. Você é humilde? Ele fala, com certeza ele já falou com você. Só que você não deu ouvidos, você não quis atender a voz dele. Então, ele não deu a direção para a sua vida. E você ficou batendo com os burros na água, não é? Você sofreu, tem sofrido. Eu também sofri. Enquanto eu não dei ouvidos, enquanto eu não obedeci, enquanto eu não tomei atitude, enquanto eu não segui aquela voz, eu ficava sofrendo. Até que, quando eu cheguei no fundo do poço, aí eu me rendi. Eu não tinha para onde clamar, eu não tinha para onde fugir. Você sabe que no fundo do poço, você não tem para onde olhar. Tudo é poço, está rodeado de terra. Você está lá no fundo. Você só tem um alvo, só tem um jeito de olhar e uma porta ou uma saída. É para o alto, é olhar para o alto. Eu olhei para o alto, eu clamei e Deus me ouviu. Mas ele me ouviu porque eu tive que me humilhar, eu tive que ser humilde para dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Eu quero viver na dependência Tua. Porque viver na dependência de Deus é viver na fé. Fé é viver na dependência de Deus. Por isso que a gente tem falado que a religião e a fé não combinam, porque a religião impõe regras, impõe restrições, leis pessoais próprias da religião do homem, do ser humano. Mas a fé não, a fé é a voz de Deus dentro de nós. E quando nós ouvimos essa voz, nós a ouvimos na razão, no pensamento. E aí, nós temos duas opções. Ou nós ouvimos e obedecemos, ou nós ouvimos e não obedecemos. Se nós ouvimos essa voz e obedecermos, então nós estaremos conquistando aquilo que Deus preparou, tem preparado para cada um de nós. Foi o caso de Abraão. Abraão foi um homem já com 75 anos de idade, a sua esposa com 65 anos, ela estéril, eles não tinham filhos. Mesmo assim, Abraão mostrou o caráter de homem que ele era, porque mesmo tendo a oportunidade de ter outras mulheres e realizar o sonho dele, que era ter filhos, ele não queria realizar só o sonho dele, ele queria realizar o sonho dele e da esposa e dele. Então, o sonho dele envolvia Sara, a sua esposa. Então, ele não queria gerar filhos por gerar. Não, ele queria filhos daquela mulher que ele tanto amava. Então, esse caráter de lealdade, esse caráter de fidelidade, mexeu com Deus. Por isso Deus o buscou. Por isso, Abraão era um incrédulo, era um pagão. Ele adorava outros deuses. Ele adorava outros deuses que, por final, já não adorava mais, porque esses deuses não funcionavam, não traziam o filho que ele tanto desejava. Quando Deus apareceu para ele, ou melhor, falou com ele, não apareceu, mas falou com ele,
Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Logo em seguida, Deus fez a promessa. Deus fez 7 promessas para ele. Olha, eu vou fazer o teu nome grande, eu vou te dar nações, eu vou fazer de você um homem incrível. Você olha para o céu, você vê as estrelas, você não pode contar. Assim serão os seus filhos, a sua descendência. Mas eu sou um homem já de idade, a minha esposa é estéril. Então, Deus o convenceu que Deus iria fazer dele uma grande nação. Ora, minha amiga, meu amigo, quer queira ou não, nós somos uma dessas estrelinhas de Abraão, que Abraão viu nos céus. Você é uma dessas estrelinhas. Agora, para que esse sonho de Abraão pudesse combinar com o sonho de Deus, foi necessário que ele curvasse a sua cabeça e se humilhasse e obedecesse a voz, a voz da razão. É claro que o coração, a voz do coração, que sente, estava sendo contrariada. A voz da razão estava sendo contrariada, ou melhor, a voz da razão estava prevalecendo sobre a voz do coração. A voz do coração é a voz que contraria a razão. E eu provo isso, sabe como? Através de casamentos. Quantas pessoas casam ouvindo a voz do coração, não é verdade? Quantas pessoas estão nos assistindo agora que estão fracassadas na vida, já fizeram vários casamentos, já casaram várias vezes, mas estão fracassadas nesse casamento ainda. Por quê? Porque ouviram a voz do coração. Então, o coração é enganador, é desesperadamente corrupto. O coração é como normalmente são os políticos, corruptos. E aí você sabe como é que acontece. Só dá para trás, só faz coisa errada. Então, minha amiga e meu amigo, Abraão deu ouvidos à voz da razão, à voz da consciência, à voz do espírito, que é a voz da inteligência. E de Abraão nasceu a grande nação, ou grandes nações. Nós vamos ficar falando sobre Abraão durante algum tempo, para que você possa ter uma visão do tipo de homem que Deus quer que você seja, de homem ou mulher que Deus quer que você seja, para que você possa conquistar pelo menos aquilo que Abraão conquistou. Deus quer fazer de você um Abraão ou uma Sara. Só depende da humildade, da sua humildade em ouvir e obedecer a palavra dele. Aí sim, você vai ver que você vai arrebentar. Graças a Deus. Sai da tua terra e vai, que eu te mostrarei a tua descendência, abençoarei. Vi em ti a fé que tanto procurei, de tua obediência não me esquecerei. O teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em ti. Abraão, o teu máximo não me negaste, como as estrelas desse céu te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento que te engrandecerei, contigo estarei. Sobre o monte Moriá eu vou subir, e o sonho que me destes quero dá-lo a ti.
Tu juraste por ti mesmo me abençoar. Descerei deste monte pra te exaltar. O teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em ti. O teu máximo não me negas, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei. Não me negas, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei. Contigo estarei. Nesta quarta-feira, nós teremos o estudo sobre Abraão. Deus fala para os que têm juízo. Para os que têm juízo, ele diz assim: olhai para Abraão. E depois para as mulheres, ele diz assim: olhai para Sara. Olhai para Abraão e olhai para Sara. Muito legal. Imagine. Você pensa comigo, Deus não mandou a gente olhar para Moisés, que fez grandes milagres, né? Fez abrir as águas do Mar Vermelho, que fez os 10 sinais lá no Egito e tal. Não. Deus não mandou olhar para Davi, também, que era um homem segundo o coração dele. Deus não mandou a gente olhar para Josué, nem para Israel. Deus mandou a gente olhar para Abraão, só para Abraão. E qual foi o milagre que Abraão fez? Nenhum. Mas qual foi o milagre de Abraão? O milagre de Abraão era a própria fé de Abraão. Então, nesta quarta-feira, nós estaremos ensinando toda quarta-feira os passos de Abraão, para que você, minha amiga e meu amigo, venha aprender a conquistar pela fé, a ser a própria bênção, porque Abraão foi a própria bênção. E nós temos obrigação de sermos a própria bênção, porque o que Deus fez na vida de Abraão na sua época, Ele quer fazer na nossa vida na época de hoje. Então, nesta quarta-feira, você vai estudar, vai aprender a fé, sobre a fé de Abraão, para você não apenas receber informações. Esse não é o nosso intuito. Nós queremos que você venha colocar-se ou se espelhar em Abraão, para que você tenha uma fé que realmente agrade a Deus e que faça de você a própria bênção, ou o amigo, a amiga de Deus. Nós vamos assistir um testemunho agora muito bacana. Uma pessoa que também, ele menciona Abraão como um espelho, referencial da vida dele. Vamos assistir esse pugilista que ganhou medalhas lá fora, lutando como Abraão pela fé. Vamos assistir. Meu nome é Giovanni Andrade. Eu nasci no sertão da Bahia, cresci vendo lágrimas, eu cresci vendo ali o sofrimento. E meu pai começou a espalhar a gente para casa de um, para casa de outro. Eu fui para várias casas e uma dessas, minha ida, eu não voltei mais. Aí veio a violência. Eu comecei a brigar na rua, era bem magrinho, tinha bronquite, né? Eu conseguia lutar para sobreviver. Muito covarde, você pode brigar por um cobertor. E assim, os caras são usuários de droga, tá muito louco, o cara quer saber, quer violar, vai pra cima, não tem problema.
muita gente morre. Cheguei a entrar no hospital todo ensanguentado, com a cabeça rasgada, de paulada na cabeça, e chegar assim, tipo, 3 horas da manhã e a médica falar assim, ó, você não vai poder ficar aqui porque você não tem documento. Você tem que ir pra rua. Eu não aprendi nada de defesa, porque meus pais eram da roça, analfabetos. O que vai ensinar pra mim? Me defender dos leões? Pô, me vi sozinho. E falei, tenho que me defender? Como que eu vou me defender? A fome é muito forte. Então eu vou fazer o seguinte, eu preciso comer, eu tinha muita fome, então vamos roubar. Vamos pegar alguma coisa. Eu me sentia muito mal quando eu roubava. E nessas de roubar, e fazer coisa errada, aí eu fui condenado, né? Eu fui condenado, cumpri 2 anos de cadeia, né? Eu fui para uma academia de boxe aberta. Lá eu não tinha nem cama, né? Eu tinha um pedaço de lona e eu dormia naquele pedaço de lona enrolado, com muito frio. E uma das pessoas que me ajudou tá viva ainda, que é o Newton Campos, ele tá vivo, é o presidente da Federação Paulista de Boxe. E ele tem um projeto muito bacana, que era um projeto de lutas, né? E ele me orientava muito, ele me ajudava muito, ele me falava muito comigo. Eu busquei sempre pessoas para me orientar. E uma dessas pessoas que me orientou bastante foi um técnico de boxe, que foi o Baltazar, que para mim é o primeiro treinador para mim. E eu fui na academia e eu perguntei para ele se eu poderia treinar lá. Então eu comecei a pegar sério o boxe, o treinamento do boxe, mas era ali a minha oportunidade, mas não era o suficiente. Eu tinha muita tristeza ainda, então era uma vida de muito sofrimento e de incertezas. E aí me chamaram, não faltava um atleta para ir para a seleção paulista, e me chamaram, né? E no ônibus um rapaz falou assim, tem uma igreja aí, rapaz, que eu fui, e eu vi pessoas ser curadas, eu vi pessoas sendo, sabe, ter vida transformada, eu estou muito feliz de estar lá dentro e tal. Aí eu lembro que eu vim, e a primeira vez que eu entrei no Brás, aqui parece que, sei lá, quando eu entrei, eu comecei a chorar muito, porque eu lembrei da minha mãe. Eu lembrei de tudo, e eu vi todo mundo me tratando com carinho, sabe? Assim, eu falei, meu Deus, esse lugar que... Poxa, eu nunca fui tratado com tanto amor assim. E um monte de gente, os obreiros, aquela coisa diferente me invadiu o meu ser. Eu falei, eu quero ficar aqui. Eu comecei a me envolver tanto na igreja, que eu não queria sair mais, porque ali era a minha mãe. Era a minha família, eu achei uma família. Aí eu falei assim, meu Deus, eu achei uma família. Eu achei uma família. Tudo que eu queria ouvir, tudo. Até então, eu comecei a aprender muita coisa boa, porque era só palavra eu entrava lá e ouvia assim, você pode, você vai vencer, era isso que eu queria ouvir. Puxa, você vai vencer, você vai ser alguém. E toda sexta-feira, praticamente, tinha uma vigília aqui no Cinema Velho. Uma vigília. Aí, quando eu cheguei no Brás, e já estava tudo lotado. Não tinha lugar para sentar. Eu sentei no chão, na frente do altar. E aí eu lembro que, sabe, começou a vigília e pregação, louvores, e foi. Aí quando foi umas 3 horas da manhã, começou a busca, né? E começou a busca. E eu lembro que tinha um louvor que falava, fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica, Senhor, já se faz tarde. Parece que foi... tens meu coração para pousar. Foi o louvor que cantou. Eu buscava com muita força. E aí, eu comecei a buscar tão forte. E uma alegria muito, muito forte. E cada vez que eu falava, eu queria falar mais, Eu falei, né, eu fui batizado com o Espírito Santo e eu fiquei muito feliz, fiquei feliz, aquela felicidade grande. Entrei no ônibus, eu tinha que me segurar. Porque eu queria falar de Deus para todo mundo, aonde eu fui.
Aonde eu ia, eu falava para a pessoa, olha... E aí pronto, eu já andava com panfleto, com óleo, eu já fui aprendendo tudo. O Espírito Santo me deu uma força de leão. Eu já não tinha medo de nada, aquela tristeza minha já tinha ido embora. Eu sabia que a partir daquele momento eu não era mais um derrotado, já não era mais um zero à esquerda. A minha opinião é essa, né? Eu tenho dentro de mim o próprio Deus. Eu já tinha uma carteirinha da Federação Paulista que o presidente me ajudava muito. Aí eu falei, olha, eu vou pegar essa carteirinha e vou para a Argentina lutar lá. E eu falei, seu Alberto, como está, seu Alberto Rios? Ele falou, Giovanni, você trouxe o documento? Eu falei, tem. Mostrei para ele, ele falou, você não pode lutar mais aqui, você tem que voltar para o Brasil. Aí eu lembro que falei, não, eu tenho o Espírito Santo. Eu entrei no banheiro e falei, eu lembro da oração, eu falei, Deus, como o Senhor abençoou Abraão no deserto, eu estou no deserto. Não tem nada, o cara falou que eu tenho que ir embora. E de repente me chega um outro brasileiro, porque ele levava brasileiros para lá. E falou assim, olha, não tem ninguém para ir com você. Meus treinadores aqui não tem como ir com você. José Carlos da Costa era o boxeador, categoria grande já, uns 70 quilos quase. Então você paga a passagem desse brasileirinho aqui, leva ele com você. E chegando lá, veio a imprensa, tudo em cima, porque o rapaz é bem conhecido, né? E foi a imprensa em cima dele, eu só segurando as coisinhas para ele, a malinha para ele. Aí falou assim, olha, não tem ninguém para você fazer a apresentação com você, José Carlos da Costa. Eu falei, tem um brasileiro, o brasileirinho, você é lutador? Eu falei, sou lutador sim. Você não pode fazer para ele só uma apresentaçãozinha pra gente filmar aqui a TV, filmar para fazer uma chamada? Eu falei, posso, falei, minha oportunidade. Para se exibir, porque ele mostrar que ele era o bambambam. Ele me bateu. Ele me bateu muito forte. E eu não me aceitei. Eu fui para cima dele também. E ali eu bati nele, eu machuquei ele também. Aí o empresário falou assim, olha, este brasileño, Giovanni, é bueno brasileño. Quer pelear no show? Você quer lutar no evento? Eu falei, pronto. Falei, meu Deus, meu pai. Fui no banheiro, vou pro banheiro. Falei, meu Deus. Olha, eu vou lutar, nem que seja com o Mike Tyson, eu vou lutar. Minha oportunidade, o senhor me ouviu. E eu ganhei por nocaute no 4º round. E aí eles me falaram assim, você não vai embora, você vai ficar morando aqui com a gente. Entrei no ranking mundial lá na Argentina. E a ascensão era muito rápida, porque eu era muito novinho na categoria e eu subi muito rápido na categoria. Eu entrei no ranking do mundo com 12 lutas, isso é impossível. E a minha carreira começou, ganhei o título brasileiro em seguida, lutando no restaurante Leopoldo. Ganhei o sul-americano, um recorde um nocaute muito rápido, um dos mais rápidos nocautes da história. Fui para Los Angeles, que nessa época, quando eu fui para Los Angeles, eu estava lutando em Los Angeles, e quem estava lá assistindo as minhas lutas era o Mike Tyson, era Julio César Chaves, era os atores, era Sylvester Stallone, tudo assistindo minha luta, e eu lutando ali. Quando foi em 1997, eu fui campeão do mundo da categoria dos 53 quilos, 520 gramas, lutando no Brasil. E aí a minha carreira não parou mais. Porque a partir daquele momento que eu recebi o Espírito Santo, então aquele medo, aquela fragilidade que eu sentia que, puxa vida, será que eu vou conseguir? Será que não vai dar mais? Né? Então, mudar tudo de repente. Eu sou muito feliz hoje. Deus me deu uma família linda. E pela misericórdia dele, eu busco todos os dias, como se estivesse buscando pela primeira vez. Porque eu preciso alimentar ele. E hoje eu tenho uma academia, um local onde o jovem entra, só de entrar na recepção, ele se sente feliz. Alguém que já se livrou do vício do nosso meio, pode ser vício da bebida, da droga, levanta a mão lá atrás. Olha aqui, ó. Ele fala, pronto, eu estou sendo valorizado. E um local onde tem professores, tem um local digno para que o jovem seja duplamente abençoado. Quando Deus apareceu para Abraão, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus empenhou a sua palavra, a sua autoridade, a sua divindade e a sua promessa 7 vezes a Abraão. E com essas bênçãos, ele foi bem-sucedido em tudo. Quarta-feira, na Escola da Fé, participe do estudo da fé de Abraão. Lições e aprendizados que irão despertar a grandeza de Deus na sua vida. Você irá aprender como ser bem-sucedido em tudo. Quarta-feira, o estudo da fé de Abraão, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Meu nome é Amanda Zagato, eu sou de São Paulo e vim de uma família tradicional. E desde criança eu já era uma criança assim triste devido à separação dos meus pais. Só que eu já tinha alguns problemas internos, além do nervosismo, aquela depressão, aquela angústia, aquele vazio, né? Na minha família nós buscamos solução de 2 formas, né? Tanto na área médica, que a minha mãe me levou no médico e eu cheguei a fazer vários tratamentos, né, tomando remédios, calmantes, cheguei a fazer tratamento com psicólogo também, mas eu não obtive resultado. E depois nós começamos a buscar também no sentido espiritual. Comecei a me aprofundar no espiritismo. Tudo que eles faziam e que eles mandavam eu fazer, eu obedecia, a fim de que aquele vazio fosse preenchido, a fim de que eu encontrasse uma solução. Até que eu conheci uma pessoa, comecei a me relacionar com ela, que hoje é meu esposo, e depois do casamento, essa tristeza ela se acentuou, porque não era da maneira como nós queríamos, né? Eu fui muito difamada por causa disso, eu só tinha 19 anos. Meu marido era extremamente ciumento, inseguro, então havia muitas brigas, ele já veio de um outro relacionamento. Eu era uma péssima esposa, eu não tinha paciência com nada, eu não tinha limites, eu ofendia, eu o desrespeitava com palavras. Já estávamos com 3 anos de casados e vamos ter um filho que isso vai mudar. Aí piorou, porque eu desestruturada emocionalmente e ele também. Com um filho, quer dizer, se tornou pior. Meu filho, ao nascer, ele era muito doente, ele vivia doente, não tinha explicação. Os médicos diziam que era virose, não sabiam o que ele tinha, ele vivia internado. Eu era muito depressiva, não tinha estrutura nenhuma para cuidar dele, vivia no hospital. Quando eu estava grávida, o meu marido me deixava muito sozinha. Eu sofri muito na minha gravidez. Antes do meu filho nascer foi muito difícil para mim, porque eu fui muito rejeitada pelos meus pais, pelo meu pai, pela minha mãe, pelas minhas irmãs e depois principalmente pelo meu marido. Porque eu cheguei a um ponto que o único que cuidava de mim era meu marido. Era a única pessoa que eu acreditava que eu ainda tinha ao meu lado. E eu não tinha, na verdade. Eu só pensava em morrer. Nessa época que eu estava grávida, eu morava perto de uma ponte. Que eu morava assim, próxima do metrô. Constantemente eu chegava perto do metrô e só pensava em me jogar. Eu acho que a pior dor é a da alma. E você não ter ninguém ao seu lado. E você acreditar que Deus não está mais com você. Porque eu acreditava que Deus estava comigo através do espiritismo, através daqueles encostos que eu servia, porque eu era fiel a eles.
Até que chegou um ponto que eu vi que não adiantava mais. Tudo que eu fazia não era suficiente. Os rituais, tudo que eles mandavam eu fazer, nada era satisfatório. Então eu cansei. Eu cheguei a trabalhar grávida para eles. Com condição física ou não, eu tinha que trabalhar para eles. Então chegou a um ponto que eu vi que nada dava resultado. Então é nessa hora, como eu atribuí ao fato de ter Deus, ao fato de estar com eles, naquele momento eu vi que eu não tinha Deus comigo. Foi nesse momento que eu cheguei à conclusão que eu não queria mais servir os encostos. Então eu desisti de tudo aquilo e falei, não, se Deus é na minha vida, Ele vai me dar um outro caminho. Eu não quero mais. E a minha cunhada, ela falou, olha, eu estou indo numa igreja e eu estou me sentindo muito bem, faz pouquíssimo tempo que eu estou indo. Você não gostaria de ir? Só que quando eu cheguei na reunião, eu falei, olha, se Deus é comigo, esse homem vai sair do altar e ele vai vir falar comigo. Se não tiver Deus aqui, eu não sei o que vai ser de mim. Quando terminou a reunião, eu só ouvi o pastor falando amém. E ele desceu do altar e veio falar comigo. E perguntou, quem é a senhora? Eu me apresentei e aí ele falou, eu contei o que estava acontecendo comigo. Aí ele falou, posso fazer uma oração pela senhora? Eu falei, por favor, pastor. Eu só me lembro do momento em que eu abri os olhos, que eu me senti leve, eu me senti renovada, eu me senti outra mulher. Eu me senti assim, feliz. Eu dizia assim, olha, eu só quero paz, eu quero paz. E aquele dia eu encontrei a paz, que eu tanto precisava, que eu tanto necessitava. Não era nem que eu queria, era que eu precisava daquela paz. Eu nunca tinha ouvido falar da Igreja Universal, eu não sabia o que era. Eu era tão cega espiritualmente que eu não sabia de nada. Hoje as pessoas falam de fake news, que falavam mal do bispo, falavam mal da igreja, eu nem sabia o que era. Então eu fui aprendendo como usar a fé, eu fui aprendendo como eu deveria me comportar como mãe, como esposa, como eu deveria agir. E automaticamente as coisas foram mudando de dentro para fora. Eu perdoei, eu limpei meu coração. O meu casamento, que eu não acreditava mais nele, eu já tinha desistido, eu vi que Deus podia mudar. E realmente Deus começou a mudar meu marido através da minha transformação. Em pouco tempo meu marido também foi para a igreja, ele também começou a mudar. E nós que não éramos casados, nós nos casamos no papel, depois nos casamos na igreja, depois eu tive uma filha também. Eu decidi dentro de mim que eu queria o Senhor Jesus, porque eu descobri a necessidade de eu ter o Espírito Santo. Eu descobri que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia ter a minha salvação. Eu não ia conseguir manter a minha salvação. Para receber o Espírito Santo, eu me dediquei. Então eu busquei na palavra de Deus, eu busquei agradar a Deus e me consagrar. Então eu busquei na madrugada, eu busquei o Espírito Santo, eu jejuei, eu me consagrei, eu me afastei de tudo aquilo que era carnal, de tudo aquilo que me afastava da presença de Deus. Então foi aí que eu fui tendo mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus. Foi o dia mais maravilhoso da minha vida, o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi um domingo de manhã. Eu já estava buscando, já estava me preparando, já estava na expectativa. Então foi o dia que eu encontrei com meu noivo. Aquele momento foi sublime, foi maravilhoso. Com palavras é muito difícil de descrever. Foi um momento que ele veio sobre mim, eu tinha certeza que ele estava ali. A partir daquele momento, a vontade que dá é de você falar de Jesus para todo mundo. É de mostrar para a pessoa que tem uma saída para a vida dela, que não tem dor, não tem problema que não possa ser solucionado, não tem rejeição. Você passa por momentos difíceis, você passa por lutas, mas você tem certeza que você vai vencer. Eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu durmo bem,
Eu sou uma pessoa alegre, tranquila, sou uma pessoa descontraída, na minha casa, cuidando da minha casa, do meu esposo, dos meus filhos, do meu lar, com as minhas amigas, de um modo geral, no meu trabalho, tenho satisfação com tudo que eu faço, enfrento melhor os meus problemas, não sou uma pessoa desesperada, mais apavorada como eu era, não tenho aquelas crises de ansiedade, aquele nervosismo, sou uma pessoa totalmente diferente. O Espírito Santo é tudo. Através do Espírito Santo, você consegue o equilíbrio pleno para a sua vida. Com ele, você consegue resolver tudo. Você consegue paz, você consegue tranquilidade, você tem inteligência, você sabe o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo é tudo na minha vida. Ele é meu primeiro amor. Ele é tudo para mim. Não troco ele por nada, nem por ninguém. Pois é, minha amiga, você vê o testemunho dessa mulher de fé, essa criatura, é um testemunho para a gente ouvir várias vezes, porque no testemunho dela, nós aprendemos os mistérios e segredos da fé. Porque não basta você frequentar a igreja, não basta receber um milagre da cura, da libertação das drogas. Tem que acontecer o recebimento do Espírito Santo. Tem que acontecer o batismo com o Espírito Santo. Se não acontecer isso, tudo que acontecer não é nada, é vazio, cai no vazio. Então você que está me ouvindo, me assistindo agora, você já alcançou muitas bênçãos de Deus, mas se não recebeu o Espírito Santo, você continua pobre e miserável, porque o Espírito de Deus, como o caso de Giovanni e como o caso dessa senhora, fez a diferença na vida deles, e é o que faz a diferença na minha vida, e é o que fará a diferença na sua vida. Eu não quero aqui ficar tentando lhe convencer para receber o Espírito Santo. Eu estou lhe dando a dica, estou mostrando o caminho. Agora é você quem decide. Se você investir toda a sua força, toda a sua vida, tudo que você é, tudo que você tem, colocar no altar e dizer, ó Deus, está aqui a minha vida, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Você vai ver que o Espírito Santo vem na hora. E nunca mais você será a mesma criatura. Nós vamos assistir mais um testemunho que faz a diferença na vida das pessoas. Vamos assistir, por favor. Qual foi a maior afronta, humilhação, ofensa que você já passou? Então, bispo, a afronta maior que eu estive foi quando eu cheguei devendo R$500 mil, né? Então, eu usava droga, andava sujo, e para minha família não tinha outro jeito, né? Aí fiquei naquela situação de humilhação mesmo. Aí, o senhor morava como? Eu morava, nem tinha onde morar, um parente me deu uma casa no fundo e lá eu morava junto com os cachorros e comia junto com os cachorros, né? Os cachorros comiam a minha comida, eu comia também, e aquela briga entre eu e os cachorros. Não, peraí. Sim. O senhor comia comida de cachorro? Sim, nessa época. O senhor não está exagerando, não? Oi? O senhor não está exagerando? Não, a gente tinha fome, tinha que comer aquela comida. A gente fica numa situação que fica cego, não consegue nem trabalhar. Mas acumulou 500 mil, R$500 mil de dívidas, como? Como assim? Eu pegava trabalho, eu trabalho em construção civil, sempre trabalhei, eu pegava dinheiro dos outros, era para fazer o trabalho, não, ia lá e comprava aquele dinheiro no material, em droga, mexia tudo o dinheiro das pessoas que não era meu. E aí foi acumulando aquela dívida, aí chegou essa situação. Quando o senhor chegou, o senhor estava nessa situação? Nessa situação. E aí, o que o senhor fez para remover essa humilhação? Aí, bispo, eu fui para o altar, catei todas as minhas ferramentas, vendi todas as minhas ferramentas, deu o equivalente a R$1.500, não fiquei nem uma chave, fui lá e coloquei tudo. Aí, colocando essas ferramentas, logo em sequência veio um trabalho, só que eu não tinha ferramenta para ir trabalhar. Aí tive de ir lá alugar um pouco de ferramenta, fui lá, fiz esse trabalho. Depois que eu fui
para o altar. Aí deu sabedoria. Aí eu fui atrás do cheque, conversei com o gerente do cheque, do banco. Paguei toda a minha dívida. Não assim rapidamente, mas demorou um pouco. Começou a pagar. Fui pagando. Hoje, paguei toda aquela dívida, graças a Deus. Mas tudo foi no altar. Hoje eu trabalho na mesma situação, né, que é na construção. Hoje eu sou casado, hoje eu tenho minha casa, hoje eu tenho carro, hoje eu tenho funcionário, hoje eu tenho empresa. Mudou completamente a minha vida. Como que eu quero, gosto dos cachorros. Então tudo mudou na minha vida. Hoje o senhor tem cachorro, Hoje mas não divide cachorro. a comida não. Hoje não. O senhor compra ração para cachorro mesmo. Tudo direitinho para os cachorros. Entendeu? Essa época era uma humilhação, era muito tristeza. A gente dá risada, mas é quem passa por isso que é uma humilhação que a afronta faz, o mal faz em cima da gente. Então, bispo, eu dei ouvido a Deus, né? A palavra de Deus também comecei a se obedecer à palavra de Deus. E que os homens de Deus também falavam para mim. Aí eu coloquei em prática aquilo, né? E aí que deu a vontade de ir para o altar. O que me superou foi o altar. Essa decisão foi minha mesmo, né? Surgiu da minha mente. Eu dormi, no outro dia eu acordei com esse pensamento. Não, eu vou fazer isso, não tenho mais nada para poder fazer. Quando a gente é usuário, bebida, alguma coisa assim, vem o primeiro pensamento da afronta, que é você pegar esse dinheiro e gastar lá. Mas só que daí eu fui mais forte, eu aguentei essa situação, peguei e fui para o altar. Aí que o altar mudou a minha situação. O altar deu força e sabedoria para mim acertar essa dívida. Hoje é vitória, né? No lugar da afronta, hoje eu sou casado, eu tenho funcionário, eu tenho empresa, eu tenho trabalho, eu como o que eu quero, eu tenho meus carros, tenho tudo. Mas mais do que o material, mais do que as coisas. Sim, bispo. Dentro do senhor, quem é o Ciro hoje? Hoje o Ciro é curado, hoje eu sou salvo, os dois têm o Espírito Santo, né? Nós somos servos de Deus, então tudo mudou hoje. Aquela paz que eu não tinha, Deus colocou. É um homem de Deus? É um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, uma ótima pessoa, né? E assim, eu só tenho a agradecer a Deus por ter encontrado. Você já entrou na vida dele quando ele estava bem? Ele ainda estava passando pela situação ainda dos cachorros ainda. Ainda estava? Né? Ainda estava no finalzinho, mas então você viu isso aí que ele estava falando? Eu vi o que ele estava passando, todo o sofrimento, mas com o voto no altar, tudo isso mudou. Amém. Então, bispo, eu tenho segunda série, né? E ela, na época, ela era formada ainda, né? Tem faculdade. Eu não tinha nada. E ela teve essa coragem ali de encarar e a gente casou, né? Tá aqui. O senhor está na vantagem. Deus abençoe. Deus vê o que você tem passado, perseguido, injustiçado, um sufoco desgraçado. Deus vê o seu rosto amargurado, tantos planos fracassados, tantas noites acordado. Mas o que Deus precisa ver é a revolta em seu olhar, é a vontade de lutar e de ser abençoado. A fé vem pelo ouvir, mas o agir pela revolta. Sem luta não há vitória, sem obras a fé é morta. É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, construir os nossos sonhos, ou Deus é ou não é. É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, é tempo de Deus ver que covarde você não é. Deus vê o que você tem passado, perseguido, injustiçado, um sufoco desgraçado. Deus vê o seu rosto amargurado, tantos planos fracassados,
tantas noites acordado. Mas o que Deus precisa ver é a revolta em seu olhar, é a vontade de lutar e de ser abençoado. A fé vem pelo ouvir, mas o agir pela revolta. Sem lutas não há vitória, sem obras a fé é morta. É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, construir os nossos sonhos, ou Deus é ou não é. Quais têm sido as afrontas da sua vida? Se você tem sido insultado e afrontado por problemas, foi diagnosticado com câncer, recebeu carta de divórcio, ameaça de agiotas, entrou para a lista de demissão, os filhos nas drogas. É chegado o momento de você colocar o fim nessas afrontas. Assim como o rei Ezequias não aceitou as cartas de afrontas de Senaqueribe, clamou a Deus no templo e venceu, você também pode dar um basta nos sofrimentos. Participe da grande campanha de fé contra as afrontas da sua vida. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro. Meu Pai querido e amado, digno de toda a honra, toda a glória, só o Senhor é digno. Ninguém mais, nada nesse mundo, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, terá a dignidade que o Senhor tem. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. Porque coisas como estas, meu Pai, só o Senhor é capaz de fazer. Só o Teu Espírito é capaz de transformar uma vida imprestável numa vida nova. Eu te peço, meu Pai, em favor das pessoas que participam dessa programação, todos os seus entes queridos, todo o teu povo, eu te peço pelos teus servos, eu te peço pela tua igreja, eu te peço por todos os que participam dessa programação, direta ou indiretamente. Venha, meu Deus, fazer grande o teu nome na vida deles, da mesma forma como o Senhor fez grande o nome de Ezequias, quando rasgou as suas vestes de rei e vestiu a veste de pano de saco para se humilhar diante de ti e te pedir e clamar, e o Senhor o ouviu. Ó poderoso de Israel, quem é contigo, ou quem está contigo, ou quem o Senhor tem estado, é impossível não vencer. E eu te peço por toda essa gente que me ouve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Desolado e sem destino, me sentindo igual menino, fui vivendo a minha vida de emoções em emoções, indo em busca de alegrias e perdi nas fantasias, me entregando tão somente às ilusões. De repente do meu rosto o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo meu... Pois é, minha amiga e meu amigo, nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, e sempre procurando levar a palavra para despertar a sua fé, para que a sua fé inteligente, a sua fé com inteligência,
você venha tomar posse de tudo aquilo que Deus tem prometido na sua palavra, tudo. Porque não é possível você crer num Deus tão grande e viver uma vida tão ínfima, tão pífia, tão insignificante. Vamos partir para a fé, vamos vencer os Senaqueribes que se nos apresentam diariamente, pela fé no nome do Senhor Jesus. Até amanhã, que Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. E ao chegar ao fim do túnel, vi os raios de uma luz, quando alguém